receba tudo. Canta, canta. Eu te entrego tudo. Canta isso. Que há em mim, eu te entrego tudo. Que existe em mim, eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Ah, Senhor, receba a nossa adoração, Pai. Receba, Senhor. Receba o nosso fardo nessa noite. Toma, Senhor, o nosso jugo, toma o nosso fardo e traz alívio nessa noite, traz paz nessa noite, traz contentamento nessa noite, porque mais vale 1 minuto na Tua presença do que toda uma vida distante de Ti. Gera, Senhor, paz, gera descanso. Porque está tão abatida, ó minha alma. Repousa no Senhor, repousa no Senhor. Entrega tudo para Ele, tudo, tudo. Fala assim: o meu trabalho é Teu, Senhor. A minha escola é Tua, Pai. É Tua, é Teu, é tudo Teu. O meu viver é para Ti, Senhor. Os meus filhos são Seus. A minha esposa é Tua. Diga, o meu marido é Teu, Senhor. Ah, Deus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: como é maravilhoso adorar o Senhor do teu lado. Quem já viu aquela figurinha, chega arrepia, faz assim para ela, chega arrepia adorar o Senhor do teu lado. Pode sentar. Pessoal, o nosso pastor ainda está doente. Acho que a sua garganta deu uma fechada. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Ele me pediu para eu trazer a palavra nessa noite. E a verdade é que essa palavra aqui, ela tem, já fazem alguns domingos, na verdade algumas semanas, desde quando o pastor disse que começaria a trazer algumas doutrinas nas terças-feiras, alguns ensinamentos bíblicos, e ele tem falado muito a respeito do pecado, a respeito da santidade, né? Não sei quantos de vocês têm percebido isso, e eu gostaria hoje de dar continuidade a um texto que ele trouxe no domingo, e hoje eu queria falar a respeito da doutrina do arrependimento. A verdade, amados, é que é uma doutrina muito falada, mas a grande realidade é que muitos de nós estamos esquecendo de praticá-la. Vamos vivendo, assim como eu tenho dito e muitas vezes o pastor também diz, que nós vamos vivendo a nossa vida no automático, e vamos deixando de praticar algumas coisas básicas na nossa vida.
E eu não sei se você entende isso, mas o arrependimento, ele precisa ser vivo em nossas vidas diariamente. Amém? Nós precisamos praticar o arrependimento diariamente. Porque se nós não praticamos o arrependimento, eu quero que você entenda isso, que o nosso nível de justiça própria, ele vai aumentando, e o nosso nível de misericórdia vai diminuindo. Então, se nós não praticamos o arrependimento, nós começamos a nos tornar semideuses aqui na terra. Nós começamos a achar que nós somos heróis das pessoas que estão à nossa volta. Achamos que muitas vezes, pelo fato de estarmos dentro da igreja e participante dos cultos, ou até mesmo dos trabalhos aqui, nós nos julgamos ser mais do que aqueles que estão lá fora. E muitas vezes, quando adquirimos esse pensamento, nós vamos nos posicionando de uma forma soberba diante de nós mesmos. Mas a grande verdade, amados, é que quando eu pratico o arrependimento, e você precisa entender isso, eu estou reconhecendo diante do Senhor a minha pequenez. Eu estou reconhecendo que eu preciso do Senhor. A doutrina bíblica é um discernimento à luz da Bíblia. Doutrina é o ensino bíblico normativo. Presta atenção nisso. É terminante, é final, derivado das Sagradas Escrituras, como uma regra de fé e prática de vida. Para a igreja, para seus membros, ela é vista na Bíblia como uma expressão prática na vida do crente. Então, quando nós estamos falando de doutrinas, nós estamos falando de ensinamentos básicos, que não tem a ver com placa de igreja, mas é bíblico. É a luz da palavra do Senhor. Não tem a ver com doutrinas de igrejas, amados. Nós estamos falando de uma doutrina bíblica. Algo que foi estipulado pelo Senhor para o seu povo. E nós precisamos praticar essas doutrinas em nome de Jesus. Não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 6, do versículo de 1 a 3, diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, os atos que conduzem atos que conduzem à morte, o fundamento da fé em Deus, o fundamento da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Aqui o escritor de Hebreus, ele está trazendo alguns fundamentos, alguns pensamentos básicos da fé cristã, e hoje nós vamos falar a respeito do arrependimento. O princípio do arrependimento é considerado como um rudimento do Evangelho, ou seja, uma verdade básica da vida espiritual. Hoje nós vamos aperfeiçoar um pouco o nosso entendimento a respeito do arrependimento. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem ainda não, fala misericórdia. Provérbios 28, 13, minha Bíblia NVI diz assim: quem esconde os seus pecados, não, o que acontece? Não, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu listei aqui 3 passos que nós precisamos ter para um arrependimento genuíno.
à luz dessa palavra de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, e eu acredito que o primeiro fundamento gerador de arrependimento em nossas vidas, o primeiro passo é convicção. Como assim, pastor? Presta atenção nisso, algo que eu escrevi, um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus e a vida no Espírito é a sensibilidade, a convicção do pecado. A convicção do Espírito Santo mostra o respeito que Deus tem no relacionamento conosco, pois quem ama, respeita. Presta atenção nisso. A primeira ação, olha que interessante isso, e guarda isso para você. A primeira ação do arrependimento na tua vida, ela não é natural, mas ela é espiritual. Não é você que escolhe se arrepender, mas é o Espírito Santo atuando dentro de você, que te confronta e te leva a esse caminho do arrependimento. Quantos entendem? Então essa primeira ação do Espírito do arrependimento é uma ação divina. É o próprio Espírito Santo trazendo a sua mente diante das suas convicções, ele confrontando as suas verdades com as verdades de Deus, e ele declarando na sua mente: olha, o que você está fazendo é um erro. Amados, você quer perceber a ação do Espírito Santo? Existem algumas pessoas que vieram me procurar e elas disseram assim: pastor, eu não sinto o Espírito Santo agindo através de mim. Eu disse para ela assim: você peca deliberadamente? Não. Todas as vezes que eu penso em pecar, vem uma voz na minha mente e me aponta o caminho da verdade. Pois é, essa voz é o Espírito Santo atuando em você. A primeira ação para gerar um arrependimento é uma convicção de que eu estou em pecado. E porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser fiel no pouco, ser fiel nas pequenas ações, e amados, quando a Bíblia menciona essa fidelidade no pouco, que o Senhor nos colocará sobre o muito, eu acredito que ela se aplica em tudo na nossa vida, principalmente nessas pequenas ações, nessas pequenas frases, nessas pequenas direções que o Espírito Santo nos traz. Seja em uma mentirinha pequena que você está acostumado a dizer, o Espírito Santo está ali atuando, dizendo: olha, é mentira, isso é pecado, e o pecado gera morte, uma morte espiritual, e essa morte espiritual pode te levar para o inferno. Então, a ação de Deus sobre nossas vidas, demonstrando um amor incondicional, para que nós possamos nos arrepender com urgência, para que nós não soframos tanto com os danos das nossas ações. Amém? Mais ou menos assim, você está lá 200 por hora com o seu carro, e vem aquela placa, ou aparece um radar: olha, aqui é 110. É o Espírito Santo ali te incomodando e falando: ó, você está muito rápido. E se você sofrer um impacto nessa velocidade, o dano pode ser imensurável. Então o Espírito Santo, ele vai atuando em nossas vidas constantemente. Olha o que diz em João 16:8, que diz assim: quando o Espírito Santo,
vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos convencidos, amados, constantemente do erro. Agora cabe a mim e a você escolhermos dar ouvido ao Espírito Santo. Escolhermos pararmos de andar no automático, que nem o pastor cantou aqui, né? No deixa a vida me levar. E começar a dar ouvido para o Espírito Santo nas suas ações. E amados, nas pequenas coisas. Seja num olhar, seja em uma fofoca que você parou para ouvir, seja em um pensamento, pequenas coisas, tudo que o Espírito Santo te alertar, presta atenção nisso. Se você não ouvir, pode gerar morte. Vamos despertar em nome de Jesus. Então o verdadeiro arrependimento, ele começa com uma ação divina, não é com uma ação humana. Não é eu que de repente ali, nossa, eu percebi que eu estou errado mesmo, eu vou voltar para cá. Não, não. O próprio Deus, ele se encarrega de atuar e de estabelecer isso em você. O segundo pensamento, ou o segundo processo que nós precisamos ter para um arrependimento genuíno seria a confissão. Então, primeiro é a convicção. O segundo é a confissão. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, anota aí. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amados, na época ali do povo de Israel, na época ali de Moisés, onde, presta atenção nisso, as tribos, quando a nuvem parava, as tribos elas se posicionavam separadamente, e ali a tenda do encontro, ela era posicionada no meio. Olha que interessante isso. Para o povo de Israel, quando eles queriam ser santificados, que é uma palavra, deixa eu ver aqui, Kadash, ou Kadosh, que é santificado, quando essa pessoa, ela ia para esse processo de santificação, presta atenção no contexto, ela pegava um cabrito, uma ovelha, e ela saía da tenda dela com essa ovelha, e ela ia em direção à tenda, ao tabernáculo. Meu irmão, presta atenção, o poder da confissão. Quando esse irmãozinho, o irmãozinho Felipe lá, saía com o cabrito, com a ovelhinha na mão, os irmãos já cutucavam lá, ó, pecou. Olha lá, ó, está no erro. Olha lá, ó, tá vendo? Esse processo, amados, era obrigatório. Era obrigatório. Eles precisavam pegar a sua ovelhinha e ir até o sacerdote e fazer a expiação de seus pecados. Então a ovelhinha ali era um sinal de pecado. Era um sinal de um pecado não confessado. Amados, imagina se isso fosse praticado hoje. Ah lá, ó, irmão Zé, olha lá o tamanho da ovelha que ele está carregando. Olha lá, ó, ih, aquela ovelha é pequena, hein? Acho que uma ovelha só não dá não. Era assim. Essa ação era uma ação obrigatória.
A pessoa, quando ela saía da tenda, ela estava publicando, era como se ela estivesse publicando nos jornais essa dura jornada que ela precisava fazer de confissão. Ela saía em meio aos seus vizinhos, conhecidos, expondo diante de todos. Mas sabe o que gerava no povo naquela época, amados? Quando se via um irmão lá confessando o pecado, carregando a sua ovelha, de repente, caramba, eu também estou no erro. Deixa eu caçar uma ovelha aqui. Então, essa ação, ela gerava um efeito dominó. Então, quando um confessava, todos os outros também começavam a confessar. Amados, o que nós estamos falando aqui é de doutrina. Nós estamos falando aqui de princípios estabelecidos. Muitos de nós escondemos pecado com medo da nossa reputação. Ah, mas eu já confessei para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que se nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando nós confessamos o nosso pecado ao nosso irmão, amados, nós encontramos cura. Nós encontramos cura. Quantos querem ser curados nessa noite de pecados? Não tenha medo. Eu vou repetir essa frase: a falta de arrependimento eleva o nosso nível de justiça própria e diminui drasticamente o nosso nível de misericórdia. Amados, eu tenho para mim que aquela parábola, quando o pastor ele trouxe aqui a parábola das sementes, lembra dos corações? Quantos lembram desse dia? Aquela palavra lançada, eu tenho para mim que a terra dura é um coração que não se arrepende. A terra petrificada é o coração de alguém que não necessita mais de arrependimento. Agora, sabe por que é importante você entender essa prática do arrependimento? Para você ministrar para a sua alma, para você ministrar para si mesmo. Sabe por quê, amados? Presta atenção. Se você vai praticando pecados e não se arrepende, esse pecado ele muda de nível. Ele vai para o nível da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o pecado que você julga não necessita mais de perdão, já está tranquilo, já faz parte do meu cotidiano. Esse pecado já se naturalizou, ele já pegou o seu sobrenome. Ele já meteu uma aliança ali com você e já pegou o seu sobrenome. Esse pecado não confessado, e amados, quando nós não confessamos, isso vai trazendo essa naturalidade. Esses dias eu trouxe isso na classe de membresia. Por que é importante nós confessarmos o nosso pecado? Para que a nossa consciência, para que a nossa carne entenda que é errado. Não quer dizer que eu não vá fazer de novo. Mas à medida que eu vou confessando, à medida que eu vou praticando essa doutrina do arrependimento, algo vai acontecendo dentro de mim. Amém, gente? Agora, o terceiro ponto, que eu creio ser um dos mais importantes, e eu quero voltar a ler aí Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona, encontra misericórdia. Em algumas versões vai estar escrito assim: aquele que confessa e deixa. Amados,
Sem esse próximo passo, os outros passos eles são inúteis. Esse terceiro passo, para adquirirmos um arrependimento genuíno, é o passo da decisão. Arrependimento só se consuma na decisão irrevogável de mudar. Aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e abandona. E aqui vai trazer uma lei para mim e para você, aquilo que nós estamos cansados de aprender, que é a lei da responsabilidade. Porque o arrependimento começa assim com uma ação divina, mas ele finaliza com um ato de responsabilidade nossa. Deus ele faz a parte dele, nós precisamos continuar fazendo a nossa. Quantos estão entendendo? Então aquele que confessa, mas não basta só confessar. Não basta você ter só uma convicção, não, você precisa realmente abandonar, você precisa ter uma atitude irrevogável, a ponto de agir com radicalidade, e não dar brecha para aquilo que pode ser o seu Egito, o seu lugar de escravidão. A grande verdade é que nós, como heróis da fé que somos, nós gostamos de andar no limiar, nós gostamos de andar na beira do precipício, e vamos levando a nossa vida dessa forma, e muitos de nós sem preocupações, não entendendo que o pecado pode arruinar a nossa vida. E esse pecado nós podemos chamar de mentirinha. Esse pecado nós podemos chamar aí de sei lá, chama do que você quiser, as coisinhas mínimas. As coisinhas mínimas, amados, nós precisamos acordar para a vida. Isso, se nós estamos falando de uma doutrina bíblica cristã, é algo que precisa ser praticado por todo cristão. Amados, o arrependimento ele é tão poderoso. A Bíblia vai dizer que quando eu me arrependo, as gerações passadas, elas são tocadas. Pessoas que já morreram, pessoas que já foram levadas, que me trouxeram uma carga de iniquidade, uma carga de pecado. Com arrependimento e confissão, eu posso desembaralhar todo esse novelo para trás. E para onde estava transmitindo o pecado, com arrependimento eu posso sim gerar uma superabundância da graça do Senhor. A graça que não alcança apenas a minha vida, mas que alcança as gerações passadas. Essa remissão de pecado. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que acontecerá a partir de nós, com os nossos filhos, a carga que eles poderão receber ou não, de um pecado não confessado, de uma brecha aberta, e nós vamos levando a nossa vida como se nada acontecesse. Olha o que vai dizer, amados, essa radicalidade, essa decisão, olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 12, abre a sua Bíblia lá, Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 6, na luta contra o pecado, presta atenção, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, meu irmão, essa falácia de que a carne é fraca, meu irmão, isso daí é voz do diabo na tua vida, é voz do capeta na tua vida. Ai, meu pastor, a carne é fraca. Ei, aqui o escritor de Hebreus está falando que você precisa resistir até o ponto de transpirar sangue. A luta é ser radical. Eu não vou.
E eu acho muito interessante, amados, que quando nós começamos a praticar um arrependimento, o nosso nível de justiça começa a ser elevado, não justiça própria, mas a justiça divina, a justiça que é estabelecida nos céus. É esse nível que nós começamos a elevar, porque nós estamos praticando arrependimento, nós estamos descendo, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez, nós estamos reconhecendo que nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do seu Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Faz parte da nossa filiação sermos repreendidos quando estamos no erro, amados. Nós não somos filhos mimados. Nós não somos filhos mimados. Põe na tua cabeça isso. É por isso que o Senhor te repreende. É por isso que o Senhor te disciplina, porque Ele te ama, Ele nos ama, amém? Amém, gente? O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Ele nos ama a tal ponto de dizer: ó, tem um buraco na tua frente, muda essa rota. Ó, está para acontecer uma situação aí, pede perdão. Ó, tem uma situação para estourar aí, confessa. Só que a grande verdade é que muitos de nós usamos o discipulado, amados, como rodas de fofoca. E não é isso que é para ser o discipulado. Não é para isso que o Senhor me chamou, para ser um cristão verdadeiro. Tem uma frase que eu já disse aqui muitas vezes, eu volto a repetir: se o teu amigo crente, anota isso, se o teu amigo crente não confronta o teu pecado, ou ele não é teu amigo, ou ele não é crente. Não tem como você ser crente e agradar o irmão do lado. Não tem como você querer ser crente e viver esse arco-íris. Amados, não tem como. Abra sua Bíblia para finalizar em Salmo 51. Sabe aquele texto que nós dizemos aqui no início, na ministração, de trocar o nosso fardo? Sabe? Esse texto aqui, essa é a representação disso. É uma oração que não pode se apartar da gente. Eu não estou falando para você ler esse texto, eu estou falando para você aplicar essa palavra na tua vida todo dia. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões,
e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Essa oração, amados, e aí você pode continuar o texto, mas isso precisa ser diário, precisa ser constante na minha e na tua vida. Quando você pratica o arrependimento, você sai da poltrona do juiz, você para de querer ser juiz na vida das pessoas, você para de querer ser o acusador na vida das pessoas. Quando você pratica o arrependimento, amados, o seu coração já não é mais petrificado, não, mas ele começa a se tornar uma terra boa. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Amados, a doutrina do arrependimento, ela precisa ser praticada. Primeiro ponto, porque nós somos cristãos. Isso aqui é princípio, é básico. Quando o escritor de Hebreus, ele menciona a respeito desses fundamentos, ele está falando daquilo que é básico. Ele está falando, eu não preciso ficar falando de novo. Vamos avançar em maturidade? Vamos para um próximo nível. Mas a grande verdade é que nós não estamos praticando aquilo que é básico, aquilo que vai nos tornar verdadeiros cristãos. Amém? Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teor da palavra que você vai levar para a tua casa, mas eu sei o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A minha oração é que nada seja roubado de você. A minha oração é que essa mensagem, ela saia da teoria e ela se torne uma prática diária na tua vida. A minha oração é que você continue ruminando essa mensagem dia após dia, porque até o dia da volta de Jesus, até o dia onde nós nos tornaremos perfeitos, a imperfeição, ela precisa buscar a santidade todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela nos incomode, que ela nos tire da nossa zona de conforto, que ela quebre as nossas estruturas de orgulho. Senhor, todos nós, inclusive eu, precisamos de arrependimento, Senhor. Nós precisamos nos arrepender, papai. Senhor, nós queremos te pedir perdão como igreja.
porque a grande verdade é que dissemos aos quatro ventos que somos alguma coisa, mas a verdade é que nós somos pobres, cegos e nus, diante das verdades que o Senhor tem tentado transmitir. Senhor, perdoa a nossa desobediência, perdoa a nossa desobediência como igreja, perdoa as nossas falácias, as nossas iniquidades, as nossas mentiras de estimação, Senhor. Perdoa a língua maldita que ainda transmite veneno no nosso meio, Senhor. Perdoa, Pai, o pensamento impróprio. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Lava-nos como igreja nessa noite. Purifica-nos como igreja nessa noite. E nos leva ao próximo nível, Senhor. Eu sei que grandes coisas o Senhor está preparando. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, e o Senhor já está fazendo. Nós podemos ver com os olhos da fé, Senhor, uma cidade transformada, rendida aos pés da cruz. Nós podemos ver com os olhos da fé, Senhor, os cultos lotados de pessoas buscando um arrependimento genuíno, de pessoas buscando a santidade, praticando todos os dias essa vida santa que o Senhor deseja que nós tomemos como posse para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade em cada detalhe aqui, Senhor, a começar em mim, nas nossas mentes, no nosso coração. Espírito Santo, toma o Teu lugar mais uma vez. Toma o Teu lugar mais uma vez. Nós aqui oramos, papai, para que o Senhor, em nome de Jesus, abra as nossas mentes. Vai quebrando agora todas as estruturas, Senhor, de orgulho. Vai quebrando agora, Senhor, todas as estruturas de altivez. Vai quebrando agora todas as estruturas mentirosas que levantamos como proteção individual, Senhor. Quebra agora na autoridade do nome de Jesus. Abra as nossas mentes e Espírito Santo faz. Espírito Santo fala, volte a falar na autoridade do nome de Jesus. Volte a falar, volte a governar na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte.